Olá pessoal, nesta videoaula vamos falar sobre tomografia. Vamos começar esse conteúdo falando sobre o equipamento de tomografia. Vamos falar sobre a parte introdutória, sobre o conceito. Vamos falar também sobre um pouco da parte histórica da descoberta, a comparação da tomografia com o raio-x, no que ele pode complementar os exames de raio-x. Vamos à nossa videoaula então. Muito bem, o primeiro aparelho de tomografia ele foi desenvolvido em Londres. E este aparelho ele realizava somente exames de crânio. Ele gastava 4,5 minutos para escanear somente uma fatia da região do crânio. Ele levava 1,5 minuto para reconstruir a imagem no computador. E a atuação dele no diagnóstico foi no ano de 1971. E foi imensamente comentado pelas propriedades de avaliação de tecidos moles, como músculos, vísceras e também os parênquimas cerebrais. O início dele foi na década de 70 pelo engenheiro inglês Horsfield. Nos Estados Unidos, outro pesquisador chamado Dr. Alan Comarch desenvolvia pesquisas na mesma área. O prêmio Nobel foi entregue para ambos em 1979. Outro fator importante foi o início da informática no diagnóstico por imagem. Começou-se a associar o diagnóstico por imagem e o uso de computadores. E no Brasil, o primeiro aparelho de tomografia computadorizada foi instalado no Hospital Beneficência Portuguesa. Foi um aparelho de segunda geração. Ok? Então vamos lá. O raio-x ele foi descoberto em 8 de novembro de 1895. Ele tinha por finalidade visualizar a parte interna do corpo humano. Com o raio-x nós podemos basicamente visualizar duas dimensões. É o que chamamos de frente e perfil, se tornando assim uma tecnologia limitada comparado ao que a tomografia pode oferecer. Então, com o passar do tempo, para melhorar essa técnica, para evoluir a parte dos raios-x, foi desenvolvida uma técnica chamada de planigrafia, também chamada de tomografia linear. Sendo essa técnica, ela é utilizada através de um aparelho de raio-x convencional, e ela permite que o tubo de raio-x e o receptor de imagem eles se movam ao mesmo tempo sobre o objeto a ser examinado. A técnica aqui apresentada tinha como objetivo tentar tirar a sobreposição das estruturas, já que eu consigo somente visualizar uma imagem bidimensional. Nesta tentativa, tínhamos o resultado de uma imagem borrada, pouco focada e de pouca qualidade. Ela era capaz de radiografar um objeto que se encontre sobreposto por outros tecidos, em um plano específico, borrando as estruturas localizadas acima e abaixo do plano que não tinha seu interesse. Muito bem, vamos à parte da evolução da tomografia. A aplicação clínica da tomografia computadorizada ela iniciou para avaliação do encéfalo.
Mas com a evolução dos tomógrafos, foi observado que essa técnica de diagnóstico ela poderia avaliar outros sistemas. Como vocês podem ver aqui, temos uma comparação. Do lado esquerdo, nós temos o raio-x, onde temos, de um lado, nós temos a ampola, que emite a radiação que transpassa ao paciente e sensibiliza o filme que vai estar do lado oposto, criando-se assim a imagem. A tomografia utiliza-se também uma ampola de raio-x, no qual emite radiação e transpassa ao paciente, só que ao invés do filme, ele possui detectores, do qual irá captar a radiação que foi absorvida, que transpassou o paciente, ok? Conceito. O conceito de tomografia vem da palavra grega, que significa tomos, significa cortes, e grafos, ou grafia, é um diagrama, referindo-se a desenhos e imagens. Então nós podemos adquirir imagens através da tomografia hoje, através dos planos axiais, principalmente, que são adquiridos nesse plano, os planos coronais e também os sagitais. Vamos agora falar sobre os componentes de um aparelho de tomografia. Os componentes básicos, nós temos o gantry, nós temos dentro do gantry, nós temos a ampola de raio-x, também temos do lado oposto os detectores, tá? Temos a mesa, que é intimamente ela é acoplada ao aparelho, foto de um aparelho sem a proteção do gantry, e aonde estão cada uma dos itens, né? São muitos os itens. Temos aí marcado tubos, detectores, o anodo, o catodo, estão representados, identificados nessa foto. Vamos ao gantry. Gantry contém o tubo de raio-x, como eu já havia dito, o arco de detectores. Além disso, nós também temos os colimadores. Geralmente o gantry ele pode ser angulado 30 graus, tá? Seja na direção, em cada direção. Exatamente porque nos estudos de crânio, nos exames de coluna, se faz necessário a angulação do gantry, para que se possa ter uma aquisição fidedigna à estrutura que está sendo estudada. O gantry possui a sua abertura central. A mesa está ligada eletronicamente ao gantry para o controle dos movimentos durante a varredura. A anatomia do paciente dentro da abertura e a área a ser examinada naquele momento. O cabeçote. O cabeçote de um tomógrafo é idêntico ao de um equipamento de raio-x convencional, tá? Só que a ampola, com anodo giratório, principalmente, tem um copo catódico, ele possui uma refrigeração muito mais eficiente, filtragem e outros itens. Segurança. A nível de segurança, o tubo deve ser aquecido após 2 horas de inatividade, chamada de warm-up, ou seja, se durante 2 horas o aparelho não foi utilizado, é necessário se fazer um aquecimento antes da realização de qualquer exame. Após o aquecimento,
deve-se fazer a calibragem dos detectores, pelo menos 2 vezes ao dia. Por quê? Porque a calibragem evita o aparecimento de artefatos na imagem. Os detectores. Os detectores, eles têm a finalidade de absorver a radiação e converter os fótons de energia em sinais elétricos. São tão importantes quanto o tubo de raio-x. Sem eles, não há como executar exames. O alto custo da tomografia está intimamente relacionado ao preço desses detectores. Quais os tipos de detectores eu possuo? Vamos lá. Existem 2 tipos de detectores: detectores de cristais luminescentes, ou seja, detectores em estado sólido. E também nós temos os detectores a gás, que trabalha com câmara de ionização. Muito bem. Mesa de exames. É o local onde o paciente fica posicionado. Suporta pacientes de até 180 quilos. Isso é a média, pessoal. Isso vai variar de fabricante para fabricante, de modelo para modelo. Movimento de elevação. Essa mesa ela tem o tampo deslizante. Possui acessórios como suporte ao crânio e dispositivos de contenção do paciente, principalmente para crianças e pacientes agitados. Um fator importante de segurança é que o limite deve ser respeitado segundo as orientações do fabricante. Computadores. Existem 2 tipos de softwares que são utilizados nos tomógrafos. Nós utilizamos o conhecido Windows e também temos alternativo ao sistema operacional Linux. O computador deve possuir uma velocidade considerável que seja compatível com a tecnologia oferecida pelo aparelho. Uma imagem de tomografia, ele possui uma matriz de 512 por 512. O computador ele tem que realizar vários cálculos simultaneamente. E aí o que acontece? Ele tem que fazer em média 262.144 cálculos matemáticos somente em um corte. Imagine-nos no restante dos cortes que serão feitos. Existem exames que podem chegar a 800 cortes de tomografia. Então exige-se um sistema operacional de acordo com a tecnologia do aparelho. E também nós temos os periféricos básicos, que são o mouse, teclado e outros periféricos que vai depender de cada fabricante. E aqui nós temos a representação, nós temos uma foto de um tomógrafo. Isso é tudo. Essa foi a nossa primeira videoaula sobre tomografia. Na próxima videoaula estaremos falando sobre a geração dos tomógrafos. Isso mesmo, a evolução, né? Como era o primeiro aparelho, o segundo, e o que mudou nessas gerações, o que foi aperfeiçoado, o que foi mudado, nós vamos ver na nossa próxima videoaula. Então até lá e obrigado. Ele possui uma refrigeração muito mais eficiente, filtragem